E fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu verei as últimas informações do Botafogo. Tudo que a mídia está falando aí a respeito do Fogão, as novidades, as contratações, as possíveis contratações para o time do Botafogo e muito mais. Ficou interessado? Quer saber as últimas informações, tudo que a mídia está falando a respeito do Fogão, a respeito do Glorioso? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Agora é o Botafogo, a Roberta Barroso, chega com as informações do glorioso noticiário, o fechamento do ano bastante preocupante, a história de... Aumentou a chuva. Quando o óculos fica precisando daquele para-brisa, é que as gotinhas... mas eu imagino que ainda seja aquela chuvinha que você fala, ai, que bom. Né? É aquela que o pingo bate e sai fumacinha, sabe? Beta Barroso e o Botafogo. É essa chuva, tá? Realmente a gente tá até gostando que tá muito abafada aqui no Rio de Janeiro. Agora vamos falar então mesmo desse Botafogo. Terminou o ano ali dessa forma negativa por conta do transfer ban, mas mesmo impedido de contratar jogadores na janela e por 3 janelas, o Botafogo se movimenta no mercado. Isso porque a situação deve ser resolvida em breve. O transfer ban já estava, inclusive, no planejamento do Botafogo, segundo pessoas que eu conversei. Então, isso não deve ser um problema. O Botafogo aguarda ainda uma resposta pelo volante Júlio Romão, do Ferencváros, da Hungria. Além disso, a gente fala sobre Christian Medina, do Estudiantes. É um atleta que o Botafogo já teve interesse lá em 2023, quando ele ainda jogava pelo Boca. Hoje ele está no Estudiantes. O que eu apurei é que, nesse momento, não tem nada. O Christian Medina é visto internamente como um baita jogador, mas o Botafogo, nesse momento, não vai falar sobre isso. Mas claro que seria um nome ideal para substituir Marlon Freitas, que está a caminho do Palmeiras. Então, o Botafogo, claro, aí de olho no mercado. E a gente fala agora também um pouquinho do Anselmi, que ele vem sendo muito participativo desde que assinou o contrato com o Botafogo, mesmo de férias, vem participando ali ativamente do clube. E o GE trouxe a informação sobre as 3 posições que são prioridades no Botafogo e eu confirmei essa informação. Então, o Anselmi gostaria de ter mais um zagueiro, um volante e um ala pela esquerda. Essas, então, as prioridades desse Botafogo, que se reapresenta no domingo para dar o start nessa temporada 2026. Lembrando que no dia 15 de janeiro já estreia no Campeonato Carioca contra a Portuguesa. Felipe, eu volto com você. Sobre Botafogo aqui agora, já tá esquecendo tanta informação aqui, e uma informação envolvendo Botafogo e São Paulo. Porque eu tava falando com uma fonte hoje mais cedo e perguntei sobre a situação do Ferrarese. Para quem não lembra, o Botafogo estava negociando a contratação do zagueiro Ferrarese do São Paulo, que envolvia aquele acordo de troca de atletas, foi se falado em Pablo Maia, Rodriguinho, mas uma fonte do Botafogo me falou que a negociação pela ida do Ferrarese para o Glorioso está travada, o negócio travou. Aí eu perguntei assim, tem a ver com a troca de atletas? Aí ele falou sim, muito difícil para ambos os lados, são muitas pessoas envolvidas e agora é difícil que o Ferrarese pinte no Botafogo. Essa possibilidade esfriou. O São Paulo já tinha dado ok para a negociação, né, André Hernan? O Ferrarese já estava meio que comunicado, também tinha dado ok para essa transferência, mas agora, pelo visto, não pode acabar não pintando mais no Glorioso, que tem interesse em contratar mais um zagueiro, porque o Bastos está lesionado, o Caio Pantaleão está lesionado, o David Ricardo, aqui acaba uma informação também, o Botafogo recusou nos últimos dias uma oferta do Torino da Itália. O Botafogo achou muito sem sentido, porque era uma oferta de empréstimo com opção de compra. O Botafogo falou assim, por que eu vou emprestar um dos meus melhores zagueiros de graça, assim podemos dizer? Então o Botafogo recusou essa oferta do Torino pelo David Ricardo e tem essa questão do Ferrarese, André Hernan, que antes tinha dado ok e agora não deve mais pintar no Botafogo, né? Essa é uma notícia que vou te dizer que vai deixar muito São Paulino feliz, né? Porque tem muito São Paulino que gosta do Ferrarese. Eu estava falando do Luiz Guilherme, eu particularmente gosto também do Ferrarese. Ele é um jogador que ele entrega muito, é um jogador muito raçudo, é um jogador que se identificou rápido com o São Paulo. Não gostava quando colocavam ele na lateral direita. Eu prefiro ele fazendo a função dele mesmo, que é de zagueiro. Acho que ele é muito bom zagueiro, o São Paulo simplesmente emprestar e colocar uma opção de compra. Mas aí eu estou dando a minha opinião, a minha visão, né? E o São Paulo estava querendo fazer essa troca,
né, que estava querendo se reforçar também, assim como a questão do Pablo Maia, que num primeiro momento, no approach, na primeira proposta que o Botafogo mandou, eram condições de que o Pablo Maia não estava muito afim de avançar com essa história, né? Obviamente até envolver as trocas e tudo mais. Mesma situação cabe para o Ferrarese. Então, para o torcedor de São Paulo, certeza absoluta, não ir para o Botafogo com um empréstimo com opção de compra, numa negociação assim, nesses moldes, o torcedor vai ficar muito feliz. E o Ferrarese é um cara que tem muita identificação com São Paulo, é um cara que gosta do clube, tem muitos amigos dentro do elenco, o Caleri é um dos melhores amigos dele, o Caleri é uma das lideranças ali, então assim, é um jogador que pode ser muito importante nessa temporada para o São Paulo. Se fizer um negócio, que seja um negócio bom para o São Paulo e que entre uma grana ou uma troca muito boa de uma peça que o São Paulo precisa. Caso contrário, acho que esse negócio não estava sendo muito bem visto pelo torcedor, não. Quem também falou aí do time do Fogão foi o pessoal do SBT Esportes. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram, que também tá bem interessante. O Botafogo encerrou 2025 e já iniciou 2026 de uma forma um tanto turbulenta, porque no último dia do ano o Botafogo foi punido pela FIFA com transfer ban e está impedido de registrar jogadores pelas próximas 3 janelas de transferências. O Botafogo não pode registrar os jogadores recém-contratados e nem partir para outra negociação sem poder fazer esse registro. A gente preparou um VT explicando essa crise no Alvinegro e na volta, bora falar sobre essa situação. Roda aí. Uma virada de ano nada animadora para o torcedor botafoguense. Após um 2025 tenso, com uma série de problemas dentro e fora de campo, o Botafogo começou 2026 no meio de mais uma turbulência que desanima os alvinegros. No último dia 31, o clube, administrado por John Textor, sofreu um transfer ban pela FIFA e está impedido de registrar jogadores pelas próximas 3 janelas a partir do dia da decisão. A motivação é a falta de pagamento por parte do Glorioso ao Atlanta United na compra do meia Thiago Almada. Na época, o clube deixou de pagar 21 milhões de dólares, algo em torno de 114 milhões de reais, ao time americano e foi condenado a quitar essa quantia à vista. No último dia 9, o alvinegro foi notificado da perda do caso na Corte Arbitral do Esporte e, desde então, a diretoria iniciou conversas com o Atlanta para renegociar as parcelas da dívida, já que não tem condições de pagar o valor à vista. Em nota divulgada no início do mês, o Botafogo afirmou que Textor, acionista majoritário da SAF, possui recursos totalmente garantidos para quitar as pendências. Caso o Atlanta dê sinal positivo para a negociação, o que ainda não aconteceu, aí sim, o transfer ban poderia cair pelas demonstrações de garantias financeiras dadas para acabar com a dívida. Indignados, torcedores foram às redes sociais reclamar da crise, e em mais uma nota durante o Réveillon, o Botafogo se manifestou, afirmando que as conversas foram pausadas em razão do recesso de fim de ano e serão retomadas em breve, além de esperar que o tema seja resolvido o quanto antes ou logo no começo da janela de transferências. O clube ainda prometeu ser muito ativo na contratação de jogadores neste mês de janeiro. Enquanto isso, o Botafogo, que para a temporada terá o técnico Martim Anselmi no comando do elenco, mantém a busca por reforços. 2 jogadores já foram contratados, Lucas Vidalba e Riquelme, mas até que o transfer ban caia, os 2 não poderão ser inscritos e registrados. Os acordos com ambos já estão assinados e fechados, porém, até que tudo se resolva, eles só poderão treinar sem participar de jogos oficiais pelo clube. A situação é preocupante, já que o time estreia no Campeonato Carioca dia 15 contra a Portuguesa. Mas o torcedor segue na expectativa de que tudo se resolva o quanto antes, na esperança de que dias melhores retornem. Olha, mais um ano que a gente começa com o Botafogo largando atrás devido a problemas extracampo. A gente lembra do ano passado, a demora que o Botafogo teve em procurar um novo treinador, em reformular o elenco, e aquele papo que o campeonato pro Textor, a temporada no futebol brasileiro só começa em março, abril, e aí deu no que deu, o Botafogo não ganhou nada no ano passado, e os próprios torcedores do Botafogo dizendo que o início do ano acabou comprometendo toda a temporada, e agora a gente vê esse problema
para contratar, o Botafogo precisa contratar e não pode fazer o registro dos jogadores se não acertar essa dívida com o time americano. E uma observação importante, esse ano não tem nem esse papo de que vai começar só lá, porque o brasileiro só vem em março, abril. Não, o brasileiro começa dia 28 de janeiro. Já pode comprometer o ano do Botafogo essa situação. Pois é, Flavinho, como você bem mencionou aí na sua introdução, quando o torcedor alvinegro achava que iria ocorrer tudo bem dentro do planejamento, eis que surge um transfer ban. Eu até acho que o John Textor ele vai conseguir resolver essa situação, porque eu não acredito... Se acertar com o time americano, a FIFA tira essa punição. Exatamente. Né? Eu não acredito que ele vai deixar o Botafogo num transfer ban por 3 janelas, ou seja, até 2027. Até acho que isso vai resolver. A questão para mim é para o mercado. Qual é o recado que o Botafogo passa para o mercado? E eu vou dar um exemplo aqui do que aconteceu recentemente. O Atlético Goianiense estava vendendo um jogador para o Botafogo, joia considerado joia, o Palmeiras também tentou. E aí o presidente do Atlético Goianiense comentou comigo o seguinte, olha, eu ia vender para o Botafogo. A proposta do Botafogo era sensacional, só que era de maneira parcelada e eu pedi garantias bancárias. E aí o Botafogo não apresentou. Então, como não apresentou, eu preferi vender para o Red Bull Bragantino, que me fez uma proposta para pagar à vista. Então, com toda essa situação, passo o recado para o mercado seguinte, será que o Botafogo vai ter condições de cumprir o acordo combinado? Acaba dificultando a vida do Botafogo para futuras transferências, porque eu não acredito, de fato, que o transfer ban vai continuar. Acho até que o Botafogo vai dar um jeito na figura do John Textor. Mas o recado que passa para o mercado é, será que dá para confiar nas transações que você fizer com o Botafogo, nos acordos que você fizer com o Botafogo? Isso com certeza vai ficar mais difícil para o Botafogo para fazer contratações futuramente. Pelo menos eu acredito nisso. Acho que o Botafogo vai conseguir resolver essa situação do transfer ban, porque não dá para você ficar 3 janelas sem poder registrar jogadores pensando na montagem do elenco. E pensa, o Dedé, chegou um técnico novo agora, o Martin Anselmi, chega para trabalhar, o argentino certamente analisou o elenco, precisa de contratações, o Botafogo não tem um elenco recheado. E aí, pessoal, rapidinho aqui, vocês liberariam o Savarino para o Fluminense, principalmente? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Ainda tem espaço no time do Botafogo ele? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Como tinha lá em 24, ano passado já teve dificuldade. Esse ano perdeu o Cuiabá no lateral esquerdo, precisa de um volante, o Marlon Freitas saiu, tá atrás de um zagueiro também, e tem que correr contra o tempo. Tudo bem, deve acertar, mas quando? Aquela história do ano passado, vai procurar com calma um novo técnico. Demorou muito, não pode demorar. O brasileiro já está batendo aí dia 28. Dedé, tem que correr contra o tempo e tem negociação com... Está precisando de um volante por causa da saída do Marlon Freitas. Um deles pode ser o garoto do Fluminense, o Wallace Davi. O Fluminense tem interesse no Savarino. É verdade. Você analisasse essa situação e passasse essa informação também. É verdade, né, ô Vilinho, que vocês já disseram muito bem aí. Sempre atrapalha, né? Atrapalha o planejamento de uma forma que o próprio torcedor fica frustrado, né? Porque achou como esse ano seria melhor, né? Começaria bem, como foi ruim ano passado. E o próprio treinador que está chegando agora, já, com certeza já detectou algumas carências no elenco, né? E tem 2 jogadores contratados que não podem ser registrados. Eu também acho que vai se resolver, né? Tem a questão do final do ano, só não pode demorar muito. Com relação à questão do Savarino, o Fluminense demonstra interesse em Savarino, né? O Savarino vem recebendo muitas propostas do futebol brasileiro, Corinthians, São Paulo, Grêmio chegou a consultar, mas o Savarino não tem vontade de sair do Rio de Janeiro, está bem adaptado com a sua família do Rio de Janeiro, e o Fluminense apareceu como uma opção, mas o Botafogo já disse o seguinte, apesar de estar a questão do transfer ban, só faz negócio com o Fluminense se o Wallace Davi estiver envolvido, que é um jovem de Xerém, 17 anos, tá? É uma das joias que o Fluminense tem lá. Aí o Fluminense ficou de ver se vai incluir o Wallace Davi e mais um dinheiro ou se vai sair da negociação, porque o Botafogo já bateu o pé. Só tem negociação do Savarino se colocar o Wallace Davi, que é um volante muito promissor do Fluminense, Vilinho. Você acha que é uma boa pro Fluminense, pro Botafogo? Quem se dá bem aí não seria um troca-troca, né? Não seria. O garoto é novo também, promissor, mas o Savarino já está consolidado, né? O Savarino é um jogador que o Zubeldia, o estilo do Savarino é um jogador que o Zubeldia pediu, né? Um jogador que joga por dentro, de esquerda para direita, é o que ele já Camisa 10, né? Camisa 10, já tem o Ganso e o Acosta ali, né? Mas é um jogador que ele fez, a forma de jogar do Savarino
pode ser mais ou menos como ele fez com o Luciano no São Paulo. De fato, o Fluminense tem essa carência desse tipo de jogador. O Savarino é um jogador que se enquadra bem nesse perfil. É um jogador consolidado, é um grande jogador. E com relação ao Wallace Davi, é um jovem diferente. A gente estava sempre falando, jovem promissor, mas também não tem a garantia que ele vai chegar no profissional e vai arrebentar, né? Vai ser um outro André, né? Tanto garoto Isso. não vingar, né? Pode vingar como pode não vingar. O Botafogo recebe essa aposta, mas o Fluminense tem muita necessidade do jogador também. Eu confesso, eu não sei se o Fluminense vai partir para finalizar o negócio colocando o Wallace Davi em jogo, até porque também ele é muito bem escauteado lá pelo pessoal do Fluminense, Vili. Ô, Vene, o garoto, o Wallace Davi, seria um investimento, né? Não sei nem se está pronto para ser titular de um grande clube como o Botafogo, tem 17 anos, ele falou, seria um investimento. Agora o Savarino é o craque do time hoje, aí você perde Cuiabano, já perdeu jogadores importantes, se o Botafogo perde o Savarino, desmonta completamente aquela espinha dorsal e aí vai ter que ir no mercado procurar um camisa 10? E entra justamente naquela crítica que a gente vem fazendo ao Botafogo nos últimos programas aqui, Vinick, na questão da rotatividade do elenco, porque de fato isso chama atenção. Tá demais, o Botafogo né? Tá demais. A gente vê muitos jogadores passando e rapidamente saindo. Eu, particularmente, se eu fosse o dirigente do Botafogo, eu não faria esse negócio, porque eu acho que o Savarino é um jogador extremamente importante para o elenco Identificado, um jogador importante, campeão. embora não tenha feito uma temporada como fez em 2024, mas Caiu, em 2024 ele tinha Thiago Almada ao lado dele, Luiz Henrique ao lado dele, a vida dele era muito mais fácil. Igor Jesus ao lado dele. Em 2025 teve uma inconstância danada, então assim, não é justo você criticar a temporada do Savarino por conta do que foi apresentado em 2025. Eu, particularmente, não faria o negócio. Não pelo Wallace, porque eu acho um bom jogador também e se encaixa no perfil de contratação no Botafogo ultimamente. Por exemplo, o zagueiro Riquelme é um zagueiro jovem, que tem um grande potencial de seleção brasileira. Mas o Botafogo, se você reparar, ultimamente tem feito muitas contratações assim, pensando a longo prazo. Pensando numa revenda futura, em preparar o jogador e vender futuramente. Se encaixa nesse perfil de contratação. Então eu não faria negócio, se eu fosse o Botafogo, não pelo Wallace, que eu acho um bom jogador. Acho que o Botafogo poderia buscar a contratação numa operação à parte. Mas eu não liberaria o Savarino. Eu acho um jogador extremamente importante. A não ser que o novo treinador chegue e fale assim, não vou usar o Savarino. Não é um estilo de jogador que eu queira, não vai ser pouco utilizado. Vai se desvalorizar, então é melhor fazer negócio logo. Ou o próprio Savarino virar para a diretoria do Botafogo e falar, eu quero respirar novos ares. E o Fluminense para mim é uma boa, porque como disse o Andrezinho aqui, quero ficar no Rio de Janeiro, já estou adaptado. Então depende de uma série de fatores. Agora, se você me pergunta assim, Vene, você é dirigente do Botafogo, você liberaria o Savarino? Hoje, minha resposta é não. Também só complementando a resposta do Vene, eu acho que o Botafogo já mostrou pro Savarino, e tantas propostas, quase teve uma com o São Paulo também, uma negociação, que ele não conta muito, né? O Savarino hoje é um dos maiores salários do Botafogo, né? Então pode ser também, querer também se desfazer. Teve até algo da Arábia, né? Pra enxugar a folha, né? Na folha aí. Eu acho que pode ser por isso que o Botafogo tá tentando ver se consegue tirar o Savarino, mas como tecnicamente é um baita de um jogador, né? Agora, se isso vai rolar... Eu gosto dele também. Que coisa, né? Há 2 anos o Botafogo cheio do dinheiro, milionário, contratando todo mundo e agora aí com essa dívida sem poder contratar jogadores, para todo mundo abrir o olho que a história de SAF pode ser bom. Vai do céu ao inferno também, né? De um ano para o outro. Complicado isso aí, olha. E além de toda essa situação, o Botafogo começou 2026 com despedidas. 5 jogadores saíram com a chegada do ano novo. O Cuiabano... Esse vai deixar saudade, né? Ele estava já emprestado pelo Nottingham Forest da Inglaterra, foi, voltou e agora fica de vez na Inglaterra, ao que parece, né? O Mastriani, o atacante, que não teve poucas chances, não foi bem no Botafogo, assim como os zagueiros Gabriel Silva. Lucas Alter estava no Vitória, agora vai jogar nos Estados Unidos. Felipe Sampaio foi a primeira contratação, o zagueiro, né, da era, Textor, também não foi aproveitado, nem jogou esse último ano, já saiu também. O Cuiabano, é claro que teve a participação maior, né? O camisa 6 tem bons números, né? 2 temporadas, 77 jogos, 10 gols marcados, 8 assistências. Esse vai fazer falta. Apesar do Botafogo ter na lateral esquerda a reposição, tem Marçal, tem Alex Telles, mas parece que vai ao mercado também procurar um lateral esquerdo mais ofensivo, talvez, com características mais próximas ao Cuiabano. Eu acho que o Cuiabano ele vai fazer falta por vários fatores, Flávio. Ele jogava até na última... E aí, pessoal, respondendo aqui a pergunta dele, fazendo uma nova pergunta, né, também. Quem vocês contratariam ali para substituir o Cuiabano no time do Fogão? Quem seria o nome ideal para vocês para ficar no lugar do Cuiabano ali no time do Botafogo? Deixa aqui nos comentários, hein?
Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Ele é Extremamente versátil. na Extremamente frente, versátil. Ele vai bem atuando como ponta ou como lateral. Um jogador identificado com o clube. Um jogador que é, no dia a dia, importante também. Todo mundo menciona, a própria Fernandinha, quando está aqui no programa, fala da importância do cuiabano no dia a dia. Então é um jogador que, de fato, vai fazer muita falta, embora o Botafogo esteja no mercado em busca de uma reposição. Mas fica sempre aquela dúvida, como que vai ser essa reposição? Será que vai dar certo tal como deu o cuiabano? E a contratação do cuiabano foi um ótimo custo-benefício. O Botafogo contratou de uma maneira barata, junto ao Grêmio na ocasião, e aí agora vende para um clube inglês. Eu achei até que o Botafogo fosse fazer um esforço para ele continuar mais um período aqui por empréstimo, que para ele, na minha concepção, seria bom também, porque lá na Inglaterra agora é meio de temporada. No lugar dele, eu buscaria ficar mais 6 meses aqui no futebol brasileiro. Chegar no início. E jogaria lá a partir do início da próxima temporada no futebol inglês. Mas enfim, não tem jeito, o negócio já foi feito e agora o Botafogo precisa de uma reposição, a ver como que vai ser essa reposição. Olha, tem uma notícia boa também no Botafogo, inclusive lateral esquerdo, né? Porque o Marçal renovou até dezembro desse ano, fica o ano inteiro. Então, ele comemorou nas redes sociais e escreveu sobre a renovação, né? A história continua, feliz e honrado em renovar meu vínculo com o glorioso e a minha vontade de vencer com essa camisa só aumenta. Aqui ainda é a minha casa, temos muitos capítulos para escrever juntos. Vamos por mais, família Botafogo. O jogador ajudou a equipe como zagueiro, também mostrou versatilidade. Aí nessa aí fica o cara identificado também. Também eu acho que não tem um mercado. Foi mais um que saiu e voltou. É isso. Também. Lembra disso, A volta né? dos que não foram, né? É isso. Ele liberado. não renovou. Foi liberado. Aí foi liberado, deu entrevista em podcast. eu lembro disso. Despediu e depois voltou. Foi mais E um cara inclusive. também que joga na zaga, com a saída do Cuiabano, importante a permanência do Marçal. Foi muito bem, né, no final da temporada, né? Ajudou o Botafogo, jogou contra o Cruzeiro. Destacou, meteu fazendo gol. Fazendo gol, sofrendo Foi. pênalti, Na né? reta final ele cresceu. Ele foi muito bem, o Marçal, e é justa essa renovação por parte do Botafogo, porque ele realmente mostrou que ele tem espaço nesse elenco, né? Então, bola dentro da diretoria do Botafogo e renovando com o Marçal. Pô, tem um cara que também joga na zaga, né? Versatilidade, ele ganha ponto também. Vamos lá então, artes do nosso fogão. Quem que o Botafogo tá buscando nesse mercado da bola? Primeiro, negócio fechado com o fogão. Vamos lá, Riquelme, que é um jogador da base do esporte, mas que é uma revelação. Então, uma contratação aí já pensando pro futuro. 7 milhões e 800 mil reais. É um dinheiro interessante para um garoto da base, tá? Bom, vamos lá. Vidalba já tá também anunciado, 16 milhões. Já até anunciado pelo Botafogo, então contratação já super acertada. E claro, o Anselmo, acho que essa aí talvez seja a expectativa do torcedor, de saber o que esperar do Anselmo, entender como vai ser isso. O trabalho dele no Independente Del Valle foi muito interessante. O do Porto foi uma passagem mais curta, talvez não tenha agradado tanto em Portugal. Tá satisfeito, Bocão? É uma aposta, né? Esses 7 milhões aí ano passado era 200, agora caiu pra 7, tá ruim, hein? Tá feio a coisa, não me irrita não, hein? Vocês não vão tirar de sério, não. Vocês não vão me enganar não, hein? Bom, o Riquelme, Villalba, o Martins sempre vai ter que mostrar de serviço. A gente no início, tudo que é novo é bom na vida, né? Do que você conhece rapidamente do Anselmo falando, é um nome que te agradou, para suprir ali o que... Trabalhos diferentes, né? Que oscilou também, um trabalho bom no Independente Del Valle, no Porto já foi mais ou menos diferente, talvez com uma ideia de jogo diferente, porque lá o futebol talvez seja um pouco mais tático, né? Aqui é mais força. Vamos ver se ele vai se adaptar. É tudo aposta. Para mim é tudo aposta. Vamos ver que se um encaixe coletivo. Ele quer 3 jogadores, né? Um jogador de ponta, um volante para suprir a ausência do Marlon Freitas, um zagueiro com a perna direita, pelo lado direito. E é isso, mais um atacante. Próxima cartilha, que essa daqui tem coisa que eu quero falar contigo, Bocão, por favor. Esse moço aqui, quebrando aí o casamento com o fogão, um cara ídolo. O que você tem para falar pro Marlon Freitas? Vai, é contigo. Muito obrigado por tudo, Marlon Freitas. Ídolo eterno. Você, torcedor, não quero ensinar ninguém aqui a torcer. O cara tem família. O cara não vai lembrar daqui a 20 anos que ficou no Botafogo a vida toda pra dizer: oi, você é muito Botafogo e tal. O cara tem família. O cara foi ganhando muito mais, entregou pro Botafogo. Em 23, ele entra no Newton Santos com uma faixa fora Marlon Freitas e fora Marçal. Ele entregou, virou líder. E foi uma projeção de carreira melhor pra ele. É simples. Perfeito. Próxima arte, então. Quem ainda pode sair do fogão? Algum desses aqui. Você quer que fique? Isso é desenho animado? Isso é foto de desenho animado? Aqui é o Diogo Defante com a camisa do Ô, Botafogo. Mastriani, pangarézinho tu é. Desculpa, com todo respeito, irmão. Tu não joga nada. Você, Cris Ramos,
Juan Cruz, vocês são uns pangarés, meu papo é reto. Meu papo é reto. Vai com Deus, volta pro Atlético Paranaense lá. Cuiabano vai fazer muita falta, que é um lateral muito moderno hoje, que joga de ponta esquerda também. E quem pode chegar no Botafogo? Ele não quer o Hulk. Não quer o Hulk. Mas, pô, eu gosto do Cuiabano também, vai. Dos que podem chegar, os que estão em negociação, eu acho que esse daqui vem muito pelo que já fez. Pelo carinho da torcida, tudo que ele construiu. Tiquinho Soares. Ah, não. Não? Já deu, pô. Já deu? Ali o Medina, né? Medina é muito bom jogador. Ferrarese, talvez, mais ou menos. Jair é bom jogador também, teve aqui uma passagem boa. Pô, Jair é muito bom. Muito bom jogador. Jair aí, Medina só pra mim. Tiquinho, obrigado por tudo. Ai, tá chegando a hora, mas você pode ir embora pra sua casa. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo que já está aí no mercado de transferência, já está tentando aí fazer as suas contratações para o ano de 2026, né? O ano já começou daquele jeitão para o time do Botafogo. E segundo as informações, o novo treinador aí pediu no mínimo 3, isso mesmo, né? Pediu para que priorizasse praticamente 3 posições, teria essa prioridade no time do Botafogo, assim, de início mesmo para a contratação, né? O primeiro seria um zagueiro destro para equilibrar o sistema defensivo, né? O segundo seria um volante que chega para substituir Marlon Freitas, né, que já foi vendido. E a terceira posição que ele mais está priorizando aí é um ala esquerda, né, com força, velocidade e perfil ofensivo, né? Características que o técnico considera fundamentais em seu esquema tático, né? Tem também a informação que Cuiabano, que se encaixa nesse modelo, retornou ao Nottingham Forest, né? E o que aumenta a necessidade da reposição. Isso era o que tinha saído, né? E também tem aí que o Marçal comemora a renovação com o Botafogo, né? Volante deve vencer, só aumenta. A vontade de vencer só aumenta, né? Apesar de ainda não ter sido anunciado de forma oficial pelo Botafogo, o defensor Marçal já comemorou a renovação contratual com o clube carioca nas redes sociais. O defensor publicou um vídeo com um texto de agradecimento pela extensão do vínculo, agora vai até dezembro de 2026. Né? O Botafogo que está tentando aí fazer as suas renovações, né? As suas mudanças, né? E também já tem aí algumas contratações, né? O Botafogo que fez a contratação do Riquelme, né? Por cerca de 7,8 milhões de reais, que veio do Sport, né? O Vidalba também chegou ao time do Botafogo aí por 16,3 milhões de reais. E também o Anselmes, né? O treinador aí que chegou ao Botafogo sem custos. Então o Botafogo está se mexendo aí no mercado da bola, está se mexendo aí no mercado de transferências. O Botafogo também que já fez aí algumas dispensas, né? Algumas saídas, né? Teve a saída do treinador, Everton Ancelotti, o Freitas, que saiu para o time lá de São Paulo por 33 milhões, né? Tem o Bahia, né? O Gabriel Bahia, né? Que foi emprestado, né? Voltando de empréstimo aí. E também o Lucas Alter, que foi vendido aí por cerca de 8,2 milhões de reais. Tem também mais jogadores aí, né? O Mastriani, que foi voltando de empréstimo, né? Voltou de empréstimo. E o Cuiabano, que voltou também de empréstimo aí do Nottingham Forest. Tem alguns jogadores que também pode sair aí ou voltar ao time, pode voltar ao time do Botafogo, né? Como o Jair, que pode voltar, o zagueiro Jair pode vir, né, ao time do Botafogo. Tem também o Ferrarese, né? Tem também o Tiquinho Soares. Então, o Botafogo está aí com o elenco. Certamente alguns desses serão dispensados, mas eu acredito que o Jair possa permanecer no time do Fogão. Mas e aí, o que vocês acham? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo. Ative o sininho de notificações, responda aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!